Fala galera, tudo bem? Ó, acabei de ver uma notícia, de ver um vídeo e resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu vi um vídeo do jornalista Jorge Nicola que falou de uma possível transferência do Gustavo Scarpa para o Cruzeiro. Surgiu uma movimentação, umas notícias aí que o Scarpa poderia sair do Atlético e vir para o Cruzeiro. É uma notícia que, que, que eu queria, mas ele disse que não há essa possibilidade, mais por parte do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não quer o Gustavo Scarpa no seu plantel, o Cruzeiro entende que o Gustavo Scarpa é muito caro, e segundo o próprio Jorge Nicola, o Atlético quer acho que quase 30 milhões de reais para a saída dele, né? Porque foi o que pagou para o Nottingham Forest ano passado, na sua compra, né? E eu vou aqui dar minha opinião, o que eu gostaria, né? Eu gostaria muito que o Gustavo Scarpa viesse para o Cruzeiro. O Gustavo Scarpa é jogador de time grande, ele se destaca em time grande. No Atlético ele se destacou por um tempo, mas agora ele, com a falta de espaço no clube, com a falta de espaço no elenco principal, nos 11 titulares, ele não tem se destacado. O São Paulo tem preferido botar ele no banco de reservas, tem dado poucas oportunidades para ele. Eu lembro que na época do Cuca, no começo do Cuca, no comando do Atlético, ele foi muito bem, em alguns jogos jogou muito bem, até próprio nesse ano. Nos jogos da Copa do Brasil que o Atlético nos enfrentou, para mim, o Gustavo Scarpa, no primeiro jogo, ele foi o melhor jogador do Atlético. Por mais que o Atlético não tenha jogado nada, tenha jogado muito pouco, mas o melhor jogador do time, para mim, foi do Atlético, foi o Gustavo Scarpa. Então eu queria muito vê-lo com a camisa do Cruzeiro. E o Cruzeiro precisa, como eu falo em praticamente todos os vídeos, vocês podem perceber, o Cruzeiro precisa de um reserva imediato para o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, quando sai, quando não joga, o time sente muito a sua falta. E tendo um jogador da qualidade que o Gustavo Scarpa será fundamental para os nossos objetivos para 2026, né? Visto que a gente vai disputar uma Copa Libertadores, uma Libertadores que vai estar os grandes times, que promete ser um torneio de grande disputa, um dos mais disputados dos últimos anos. Então é necessário que a gente tenha não só 11 bons, não só 11 excelentes. A gente tem que ter um time reserva bom. Olha o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo tem os 11 titulares e os 11 reservas são praticamente excelentes. Tem uma ou outra peça que é mais ou menos, que é mediana, mas o resto é tudo bom. Então a gente precisa ir nesse caminho de construir de ter não só 11 jogadores bons, excelentes, e sim 20, 22, 25, para a gente conseguir conquistar grandes títulos. Porque se a gente tiver 11, na hora vamos supor, o Matheus Pereira cansar, quem que vai entrar? Na hora que um Caio Jorge cansar, quem que vai entrar? Na hora que um Kenny Arroio cansar, quem que vai entrar? Então a gente precisa ter um banco de reservas qualificado para mantermos nosso estilo de jogo nos jogos mais importantes, jogos de quarta de final, de semifinal, que se Deus quiser a gente vai disputar essas semifinal, final, essas fases, né? Então, para mim seria fantástico ter o Gustavo Scarpa no nosso elenco. E eu não sei o salário dele, mas eu acho que não é muito grande, né? Tipo, do Gabigol de 2 milhões, do Memphis, do Corinthians de 4 milhões. Dele deve ser 1 milhão, 1 milhão e pouco. Eu acho que ainda chutando alto. Deve ser na faixa entre 800 mil, 1 milhão e meio. Acho que não passa disso e não é menos que isso. Então, eu acho que o Cruzeiro deveria ir atrás, ver as condições dele. Ele está muito insatisfeito no Atlético, desde a época lá do atraso dos salários, dos direitos dos jogadores. Ele está muito infeliz nas entrevistas coletivas ou no pós-jogo. Você vê que ele está triste, que ele está cumprindo apenas o contrato, né? E, tipo, ninguém obrigou ele a assinar o contrato com o Atlético. Ninguém. Acredito que ninguém tenha colocado uma arma na sua cabeça para assinar com o Atlético, mas ele está infeliz no Atlético e acho que uma mudança de áreas, vindo para o Cruzeiro, um time gigante, o maior de Minas, que vai disputar títulos,
Acho que seria fantástico. Eu acho que ele voltaria a jogar como ele jogou uma época no Fluminense e como ele jogou boa parte da sua passagem pelo Palmeiras, né? Então eu acho que seria fantástico ele estar no nosso elenco, não só pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro vai ser muito bom, ele jogando bem vai ser excelente. Mas para ele, para dar uma sobrevida para ele, para dar uma melhorada na autoestima dele, para ele ver que ele está num time grande, que ele foi para um time grande, disputando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, disputando os grandes torneios da América do Sul. Porque, vamos ser sinceros, sem rivalidade, o que o Atlético vai disputar em 2026? Nada, nada. Chegou, a chance de ter conquistado um título foi agora a Copa Sul-Americana, no qual saiu o perdedor para o time do Lanús, né? Em 2026, acho que vão disputar de novo uma Copa Sul-Americana. Dificilmente chegarão à final como chegaram este ano. Então, não há, tipo, você pensar o que o Atlético pode ganhar, qual o campeonato que o Atlético entra que ele tem chances reais de ser campeão. Claro, futebol é fácil. Pode ser que daqui a um ano o Atlético esteja na final da Libertadores, da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, esteja nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, como aconteceu no ano passado. No ano passado, o Atlético foi vice da Copa do Brasil, esteve na final, foi vice da Copa Libertadores, esteve na final, só que brigou contra o rebaixamento, né? E este ano é completamente diverso, né? Esse ano eles estão, acho que, no meio de tabela e disputaram a final da Copa Sul-Americana, perdendo para o Lanús, como eu falei. E na Copa do Brasil eles foram eliminados por nós, né? Ainda bem que eliminamos eles. Então, eu traria muito o Gustavo Scarpa, ele é um jogador fantástico. Tudo bem que ele está em má fase na carreira, mas eu tenho certeza que ele recupera. Ele não é um jogador muito velho e também não muito novo, então ele chega... É uma peça que acho que o Cruzeiro precisa. Um jogador que já disputou grandes títulos, ganhou alguns títulos com o Palmeiras, jogou na Europa, por mais que seja por um tempo curto, mas entende que jeito que é o estilo de jogo do Leonardo Jardim. Então se eu fosse o Pedrinho, se eu fosse os diretores do Cruzeiro, eu ia atrás do Gustavo Scarpa, porque eu acho um jogador fantástico. Eu gosto do Gustavo Scarpa desde a época do Fluminense, quando ele começou lá. Então, eu ia atrás do Gustavo Scarpa e nem, tipo, vocês podem pensar, o Raul tá falando para ir atrás do Gustavo Scarpa para dar o troco na transferência do Dudu. Pelo contrário, eu quero que o Dudu se foda. E se o Atlético quiser vir tirar o Marquinhos, o Bolassi pode tirar, deixa eu ver quem. O Wallace que paga, pode tirar, pode levar. Eu não... Tipo, o jogador que sai do Cruzeiro pro Atlético, pra mim, eu quero que se foda. Tipo assim, eu só não gosto de jogador com história no Cruzeiro sair pro Atlético. Como o goleiro Rafael tinha muita história no Cruzeiro, saiu pro Atlético. O Guilherme, meio-campista, que ganhou a copinha, a nossa última copinha, última e única, né, que a gente ganhou em 2007. Ele tinha história no Cruzeiro e foi pro Atlético. Agora, jogador que não vale porra nenhuma. Como o Dudu, eu quero que se foda, que ele se foda a cada dia mais lá no Atlético, que o Atlético atrasa o salário, 5, 6 meses, eu quero que ele se foda. Então, voltando para o meu foco, né, para mim, o Gustavo Scarpa é a cara do Cruzeiro, vai ser muito bem no Cruzeiro. E, tipo, eu falo para disputar a posição com o Matheus Pereira, mas ele pode jogar em outras posições. Pode jogar na ponta esquerda, pode jogar na ponta direita com o pé trocado. Então, eu acho que se o Cruzeiro fizesse um esforço e trouxesse ele, seria fantástico. Seria um grande reforço, e não só para nós, né? Seria reforço para ele mesmo, para o Gustavo Scarpa mesmo, né? Para ganhar uma sobrevida, mais felicidade, uma mudança de aras, né? Sair do CT do Atlético e vir para a Toca da Raposa, né? Que aqui a gente está indo bem, agora voltando a disputar grandes títulos, pagando as dívidas e fazer o Cruzeiro gigante de novo, hein? Então, vem, Gustavo Scarpa, vem para o Cruzeiro. Estamos de braços abertos para você. Pedrinho, abre o bolso que esse compensa, hein? Tamo junto, galera.